Oi pessoal, tudo bem? Vocês gostaram, né, da história da loira do banheiro, né? Um monte de gente comentando, foi bem divertido, foi algo meio inusitado, né? Aí eu fiquei com ciúmes, e aí eu preparei um vídeo só sobre fantasmas e museus. Museus e também locais históricos, assim. E engraçado que eu achei mais no Rio de Janeiro. Se bem que assim, em São Paulo também tem. Mas aí eu vou falar esses de São Paulo mais pra frente. Então, só aproveitando, eu tenho antes de começar a falar sobre o assunto, tem dois recados. Foi bem legal os passeios, teve um rapaz que veio do Rio de Janeiro para os nossos passeios aqui em São Paulo. Ele fez um bate-volta, chegou 7h30 da manhã e foi embora às 6h30 da tarde. Fez os dois passeios com a gente, fez o da história da prostituição e o do café. A história do café em São Paulo. Agora, dia 8 de abril, a gente vai ter mais dois passeios. Um sobre os mistérios, crimes e fantasmas da cidade de São Paulo. E o outro é sobre a Marquesa de Santos. Então, um é pela manhã, o 8 de abril é domingo, tá? Então, os mistérios e crimes de São Paulo é no período da manhã, das 10 a 1h da tarde. E o passeio da Marquesa de Santos, a história da Marquesa de Santos em São Paulo, é das 2 às 5h da tarde. Lembrando que a gente passeia pelo centro antigo de São Paulo, tá? Tem por volta aí de 2h30, 3h o passeio. Depende também do que as pessoas querem perguntar e tal. Mas a gente tem, o roteiro é fixo, a gente conta as histórias e tal. E aí tem uma parada aí de 20 minutos para tomar um café e dar uma descansada nas pernas antes de continuar. Tá legal? Então, aqui embaixo tem como fazer para se inscrever, para fazer os passeios. E, bom, já falei demais, vamos lá aos fantasmas nos museus do Brasil. Na verdade, peguei três cidades. Eu peguei o Rio de Janeiro, obviamente, São Paulo e peguei Juiz de Fora. Bom, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, a gente tem alguns pontos que o pessoal frequenta muito, o pessoal assim do outro lado, né? Eu nunca vi nada, mas eu acredito em tudo. Enfim, que tem quem acredita, tem quem não acredita, tem gente que vê, tem gente que jura de pé junto que não tem nada. Mas enfim, são as histórias, são lendas urbanas, são histórias curiosas aí de pessoas que fizeram parte da nossa história em locais históricos. Então, um dos mais conhecidos é o fantasma da nossa querida Leopoldina, que estaria, às vezes, aparecendo, segundo funcionários, na Quinta da Boa Vista, né, no Palácio São Cristóvão, onde ela faleceu em 1826. Então, teve alguns funcionários que viram uma mulher, já várias vezes, uma mulher com roupas de época, cabelo comprido, mas sempre assim, meio como vulto, né, nunca vê realmente os traços e tal. Uma outra coisa interessante é assim, quem já visitou a Quinta da Boa Vista, né, o palácio, que hoje é o Museu Nacional, vai ver que tem uma parte do museu, na ala da frente do museu, no primeiro e segundo andar, que dá para frente mesmo, né, para os jardins da frente do museu, tem uma ala que foi restaurada e foram colocados objetos, foram colocados cadeiras, móveis, enfim, e conseguiram restaurar, conseguiram ver como que era a pintura antiga e restaurar essa pintura. E esse lugar é totalmente fechado, né, por conta do restauro. E tem um lustre lá que o pessoal jura que ele se mexe sozinho, né? Então quem tiver a oportunidade de visitar o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, talvez consiga ver esse misterioso lustre mexendo sozinho. Uma outra lenda, né, local, uma outra história local, é a respeito de uma escada que tem lá no museu, mas que é usado mais pela administração. Essa escada fica num lugar mais restrito e o pessoal costuma desabar dessa escada, né? O pessoal costuma tomar tropicões nessa escada. E aí começou a lenda de que seria por conta daquela lenda, que eu já falei que é lenda, que não é real, do Dom Pedro ter jogado a Imperatriz Leopoldina num ataque de raiva escada abaixo, né? Mas como arquiteto, eu acredito piamente que deve ter um erro de execução nessa escada, ok? Deve ter a gente chama de espelho,
a distância entre dois pisos, né, do degrau. Então, entre um piso e outro, talvez a distância dos espelhos sejam diferentes. Então a pessoa deve subir ou descer acostumada com um determinado ritmo e de repente um desses espelhos é maior ou menor e aí a pessoa deve trupicar. Eu acredito nessa parte técnica. Enfim, não sei se é verdade ou mentira. Se realmente é o espírito da Leopoldina, eu acho que é o espírito da Leopoldina, teria mais coisa para fazer do que ficar jogando pessoas pela escada abaixo, né? Vamos combinar, né? Mas então, outro lugar, e no Rio de Janeiro, interessante, é Palácio Tiradentes, né? Que é a antiga Casa de Câmara e Cadeia, né? Segundo, que hoje é a Câmara Estadual, né? A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, lá perto da Praça 15. Esse palácio dizem que é assombrado, né? Antigamente era casa de câmara e cadeia, e nessa cadeia ficou muitas pessoas aprisionadas. Uma delas foi, inclusive, o Tiradentes. E lá, nesse local, então, as pessoas, muitas morreram nos calabouços, né? Que tinha antigamente lá, e aí teriam virado almas penadas e tal. Bom, eu acredito que lá tenha mais funcionário fantasma do que realmente fantasmas assombrando o local. Mas, enfim, tem gente que acredita em tudo. Por falar em Tiradentes, vocês, falando no outro museu do Rio de Janeiro, a gente tem o Museu Histórico Nacional, que é bem perto do aeroporto Santos Dumont, né? Dá para descer no aeroporto e ir a pé até o museu, que eu babo naquele museu. Eu fico horas quando eu vou no Rio naquele museu, porque assim, aquele museu dá um panorama imenso e intenso da história do Brasil, né? Vai desde antes da chegada dos europeus até os dias de hoje, né? Então ele te dá ele é muito rico assim, em informações, em peças. Ele é maravilhoso aquele museu, eu amo de paixão aquele museu. E tava pensando aqui uma peça favorita, eu acho que é o ex-voto da Batalha de Guararapes, que eu acho fantástico aquela peça. Mas então, voltando ao fantasma do museu, né? Eu falei do Tiradentes, do Palácio Tiradentes, onde o Tiradentes ficou no calabouço. Porém, entretanto, todavia, antes desse museu virar um museu, isso é só na época do centenário da independência, lá para 1922 que ele vai virar museu, Gustavo Barroso, bom, enfim, isso é outra história. Muito antes disso, em 1600, no começo de 1603, peguei minha colinha, porque eu não lembro todas as datas também de cor, existia lá o Forte Santiago. Alguns anos depois, vai ser criado lá o tal da prisão do calabouço, né? Então, em 1693 é criada, junto ao Forte de Santiago, essa prisão do calabouço. Depois vem a Casa do Trem, o Arsenal e o Quartel do Exército lá. Então, tudo que vocês veem hoje como Museu Histórico Nacional são frutos dessas construções. Começa com o Forte, vai para o calabouço, vai para a casa de trem, é a casa de trem de artilharia, tá? Não tem nada a ver. Uma vez falaram, o trem saia daqui. Não, não é. Não existia nem trem na época que existia o trem de artilharia. Era um local onde era fundida a artilharia. Tanto que a fundição do Rio, muitas peças do mestre Valentim, que era um escultor que vai ser um dos primeiros a trabalhar com ferro no Brasil, essas esculturas saíram de lá da casa do trem, porque era uma casa onde era fundido as peças de bronze dos canhões e tal. Não tem nada a ver com o trem, é o trem de artilharia, não tem nada a ver com o trem de Maria Fumaça, nada disso, tá? Isso é muito posterior. Mas voltando então, o Tiradentes, que foi enforcado na Praça Tiradentes, ficou prisioneiro lá no Palácio Tiradentes, vai ser enforcado na Praça Tiradentes, e o corpo dele morto vai ser levado para o trem de artilharia, onde ele vai ser desmembrado, né? Ele vai ser esquartejado lá onde hoje é o Museu Histórico Nacional. Então, depois a cabeça vai para um lugar, a perna vai para o outro, tal, para mostrar, a coroa portuguesa mostrar o que acontece com quem se desvia da lei e tal. Então, o corpo dele é espalhado por vários pontos do Brasil, principalmente Rio, Minas e tal. E aí, é claro, vem a lenda de que lá está o fantasma, né? O fantasma do Tiradentes, o esquartejado anda por lá. E também tem uma outra questão interessante que liga ainda o Tiradentes o fantasma do Tiradentes lá, que existem pedaços da antiga forca
que existia na atual Praça Tiradentes, que era a praça onde eram enforcados os condenados, lá no Museu Histórico Nacional. Quando vocês passarem numa das salas lá, vocês vão ver os pedaços da antiga forca e algumas referências à Inconfidência Mineira. Então, tanto o local como a forca atrairiam o fantasma do Tiradentes lá. Um outro fantasma que dizem que está lá no local, lá no Museu Nacional, Museu Histórico Nacional, é do cabo Marcelino Bispo. Esse cabo Marcelino Bispo, ele atentou contra a vida do presidente Prudente de Moraes em 1898. O presidente Prudente de Moraes, para lembrar, o presidente Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil da República, depois dos militares, Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, etc. Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, etc. Na verdade não teve etc, só foram os dois militares. E ele toma esse atentado em 1898. Como eu falei, o Museu Histórico Nacional foi também um arsenal de guerra. Então o Prudente de Moraes foi lá para saudar, para homenagear os combatentes da Guerra de Canudos, que estavam chegando no Rio de Janeiro e estavam indo para o Arsenal do Exército, quartel do Exército, que também ficava lá. E está tendo uma parada militar e tal, e esse cabo, Marcelino Bispo, ele saca uma garrucha e vai dar um tiro no Prudente de Moraes. A garrucha não dispara. E aí, na confusão, o ministro da Guerra e o chefe da Casa Militar avançam em cima do Marcelino para tirar a arma, para evitar que ele mate o presidente da República. E nessa ele já está com um punhal na mão, ele fere os dois e acaba matando o ministro do Exército. O Marcelino é levado para o calabouço que tinha lá na Fortaleza e acaba morrendo em circunstâncias misteriosas. Dizem que foi uma queima de arquivo, ele aparece enforcado na prisão, lá, na cela dele, ele aparece enforcado, mas o laudo a causa mortal, a causa mortis dele é meio dúbia. Ninguém realmente afirma que ele se matou. Existe uma hipótese que ele tenha sido assassinado e o fantasma dele pode ser visto até hoje em dia, segundo algumas pessoas que trabalham lá e que passam por lá. Outros lugares mal assombrados do Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde dizem que o Olavo Bilac o poeta, né, Olavo Bilac, é um dos principais fantasmas assíduos lá do teatro, assim como ele era assíduo na época que ele era vivo, ele continua frequentando muito o teatro depois de morto. E um outro lugar é o antigo Convento do Carmo, do lado da Igreja do Carmo, a antiga sede do Rio de Janeiro, aonde a Dona Maria I, a Dona Maria Louca, ficava. Né? Ela foi colocada nesse antigo convento quando ela chegou de Portugal com a família real e ela era mantida lá. E hoje em dia ainda tem gente que afirma que evita passar lá de madrugada, pois houve gritos e xingamentos vindos daquele prédio e um vulto estranho pelas janelas. Será que é verdade? Juiz de Fora, Museu Mariano Procópio. Mariano Procópio Ferreira Lage foi ele foi político, ele criou a primeira estrada de rodagem do país, a União Indústria, né, ligando Minas ao Rio. Ele cria uma grande mansão, né, ele começa a construir uma grande mansão, a Vila Ferreira Lage, em 1861, ele vai morrer pouco tempo depois, uns 11 anos depois, e o filho dele, né, o Alfredo, acaba depois doando essa vila, que hoje é o Museu Mariano Procópio, para a cidade de Juiz de Fora. Tem uma grande coleção do Império, a família colecionou Império desde que o Dom Pedro II esteve lá hospedado, até muito tempo depois. A Viscondessa de Cavalcante, que era a prima deles, vai também ceder parte da coleção para o museu. Enfim, é um dos museus mais ricos de Minas Gerais na parte de Império, até hoje. E ele tem um grande parque em volta, né? E até hoje, nesse grande parque, muitas pessoas avistam fantasmas. Alguns desses fantasmas são crianças com vestidos de época, escravos, escravas, lavadeiras, carregando trouxas de roupa para lavar,
e pessoas vestidas com roupas de época em geral. Né? Já teve muito vigia que tomou susto com uma mulher alta pedindo para entrar, para sair do portão, e aí quando ele vai trancar, ele olha para trás e a mulher desapareceu. Existem também algumas coisas que ocorreram dentro do prédio, né, do museu, do complexo do museu, são algumas edificações, mas principalmente lá de fora. Né? Será que é porque logo numa das principais entradas está o mausoléu da família Lage? Todo mundo passa pelo túmulo da família quando está passeando lá pelo museu. Né? Então eles estão enterrados num mausoléu dentro da área do terreno, do parque, né, que o pessoal visita. Então, será que tem a ver? Talvez, né? São Paulo. Eu sei que vocês não gostam muito, tal, mas é um dos meus temas prediletos, então eu não podia deixar de falar da Marquesa de Santos. Tem vários fantasmas em São Paulo, mas assim, um dos que eu conheço, assim, uma das casas mais antigas do centro de São Paulo é justamente a casa da Marquesa de Santos. É o único remanescente em taipa de pilão, que é uma técnica construtiva que ainda resiste da antiga área inicial da colonização de São Paulo. E até hoje, né, o pessoal diz que vê coisas lá dentro do solar. Eu registrei algumas, né? Isso assim, eu nunca vi nada, infelizmente eu nunca vi nada, eu nunca vejo nada. Eu sempre fico sabendo pelos outros, né? Eu sou pior que marido traído, eu queria tanto ver o fantasma da Marquesa de Santos ou do Tobias, mas todo mundo me conta que tem, mas nunca vi. Mas, deixando de brincadeira, teve uma época, isso há uns anos atrás, quando ele foi reinaugurado em 2011. Quando eu lancei o Titiro Demonão, 2011, o solar foi reinaugurado. Foi reinaugurado com uma grande exposição sobre a Marquesa de Santos. Então tinha várias partes da casa dedicada à história de São Paulo, à história da casa e à história da mais famosa dona da casa. Um desses salões do andar de cima, a casa foi muito modificada ao longo dos anos. É assim, o que sobrou da casa, da época da Marquesa de Santos, eu digo espacialmente falando, é no andar de cima as 3 salas que dão para a rua. Né? Essas salas, elas têm a configuração original da época da Marquesa. Tá? E justamente numa dessas salas, que é uma das salas de canto, que dá para uma ruela, para um beco, chamado Beco do Pinto, ele fica entre a rua Roberto Simons, a antiga Rua do Carmo, e o Beco do Pinto. Nessa sala, tem muita gente que sente coisas, né? E tem muita gente que viu coisas na época que estava essa exposição lá. Hoje diminuiu muito, né? Ninguém mais aparece falando que viu nada, até porque os objetos, as coisas que eram dela e do Tobias não estão mais lá. Né? Foi uma exposição temporária. Então, o Tobias, ele aparece mais do que a Marquesa. Né? O Tobias de Aguiar, presidente da província de São Paulo, primeiro paulista a governar a cidade de São Paulo, ele morou lá com a Marquesa. E essa sala, muita gente, muitos visitantes que entravam lá, falavam que viam o Tobias. Né? Só que assim, era uma visão tão nítida que muito visitante achou realmente que era um homem fantasiado como brigadeiro. Então, eles não achavam que aquilo era um fantasma. Era tão nítido a visão que eles tinham que eles acreditavam realmente que o brigadeiro era um homem, que tinha sido contratado pela exposição para estar lá. E aí tem coisa muito engraçada, do tipo, teve um segurança que foi abordado por uma senhora que virou para ele e falou assim: olha, escuta, eu não sou ladra. Você pede para esse senhor aqui, para esse ator fantasiado, que nem aquele cara do quadro, parar de ficar me seguindo? E atrás da mulher não tinha nada. Né? Ela estava vendo o fantasma do Tobias. Teve uma outra versão, teve vários, assim, teve pessoas assim que desciam, né, depois do final da exposição e deixavam registrado que adoraram aquele ator fantasiado como Tobias de Aguiar na sala. E não tinha ator nenhum, né? Todo mundo sabia e todo mundo fingia. Que legal, gostaram, que bom, mas não tinha ator. Né? Agora, a mais interessante de todos foi um relato que eu recebi de uma
pessoa, que esse tá esse relato tá... Esse relato me assustou. Um dia eu recebi uma foto. E nessa foto, era a foto de um armário que estava nessa exposição, e refletido no vidro do armário, tinha duas pessoas, uma pessoa de costas e uma de frente para esse armário. Então, tem um armário com uma porta de vidro, e nesse vidro você está vendo os reflexos de duas pessoas. Uma dessas pessoas, a que estava de costas, você vê nitidamente que era uma mulher com roupa de época, inclusive com a anquinha no vestido. E a outra pessoa, você vê claramente que é um homem num uniforme. E é exatamente nessa sala que eu estou falando que esse armário estava, e nessa sala estava o retrato do Tobias de Aguiar, com a roupa idêntica à do reflexo no vidro do armário. E aí vocês perguntam, mas então era o reflexo do quadro. Não, não era, não tinha como. Não tinha ângulo para ter esse reflexo no armário. E não tinha mulher nenhuma, não tinha retrato de mulher nenhuma. E a posição que eles estavam refletidos no armário não permitia que eles estivessem lá. Era um local que tinha uma barra que impedia as pessoas de avançarem, porque tinha móveis da época, então não tinha como ter alguém, nem fantasiado nem nada, naquele ângulo que bate a foto, que a foto foi batida. E aí como que essa foto foi batida? A pessoa entrou lá com a amiga dela no solar e saiu batendo foto, né, de tudo, né? Podia bater foto, desde que não fosse como a maioria dos museus, desde que não fosse com flash, e ela saiu batendo foto de tudo. Quando ela chegou em casa, ela viu esse reflexo. Aí eu achei estranho, porque ela não lembrava dessa cena lá, não lembrava de ter visto atores, não lembrava de ter visto nada lá nessa sala. E ela voltou com a amiga lá, bateu de novo foto, não apareceu nada, e o quadro não refletia, e até hoje é uma coisa inexplicável, né? Alguns acham que é a Marquesa de Santos e o Tobias refletidos nesse antigo armário, que tinha pertencido, se eu não me engano, ao Regente Feijó, que era amigo do Tobias de Aguiar. Então é isso, tem vários outros, eu podia ficar horas aqui contando, principalmente lá do solar. Mas, assim, aproveitando aí o merchan, quem quiser ouvir mais histórias de fantasma e de crimes, esse passeio aí do dia 8 de abril, domingo, de manhã, é só sobre isso, e é claro que a gente vai passar lá no Solar da Marquesa para contar algumas histórias de assombrações como essa. Tá legal? E contem, eu gostaria de ouvir de vocês histórias, assim, porque eu estou percebendo... tem muita gente de fora do eixo Rio-São Paulo, né? Tem gente de Portugal também, que eu estou tentando pensar em alguma coisa para falar sobre Portugal, que também tem a ver com o Brasil. Me contem seus causos, me contem o que vocês conhecem de histórias de fantasma envolvendo parte histórica, tá? Envolvendo ou construção histórica, ou envolvendo personagens históricos, enfim... Se vocês souberem alguma história, menciona aí embaixo aí nos comentários, tá? Que eu vou gostar de saber, vou gostar de ler e, quem sabe, fazer depois alguma coisa com esse material, estudar mais profundamente, ou até mesmo dar um outro vídeo a respeito de fantasmas e museus. Tá legal? Um abraço, até mais.